A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me assistem agora neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou agora iniciando a segunda parte desta série de mensagens, cujo tema é cura interior. Eu vou fazer vários vídeos curtos, não sei quantos serão, mas o que for necessário, para ajudar você a entender mais sobre esse assunto que é de suma importância. Quero lembrar que nós estamos na parte 2. É importante você ver sempre a parte 1, depois essa e assim sucessivamente, tudo bem? Não se esqueça de se inscrever, não esqueça de dar um joinha e não esqueça também de divulgar esta verdade em todas as suas redes sociais, porque com isso você está ajudando a divulgar a palavra de Deus. É importante que você também clique no sininho aqui embaixo, porque assim você receberá as outras mensagens logo assim que eu postar, que eu colocar aqui no YouTube, ok? Então, na primeira parte, eu citei sobre Salmo 139, vejam lá, foi muito bom, falou sobre os atributos de Deus. É importante você saber com quem você está lidando, porque se você não confiar, não crer em Deus, não crer em Jesus, não tem como sermos curados, ok? E nessa segunda parte, eu quero ler aqui também uma outra passagem bíblica. Eu creio que Jesus Cristo, ele conversa de uma forma tremenda, de uma forma diferente, única, exclusiva, não tem outro lugar na Bíblia esta conversa desta forma e desta maneira. E esse texto, ele está em João, capítulo 4, eu creio que a maioria conhece, quando Jesus ele vai ali conversar com a mulher samaritana. É uma conversa totalmente diferente, fora de tudo uma questão religiosa. E é muito importante você entender que a cura interior precisa quebrar barreiras, precisa quebrar tudo aquilo que é religiosidade, precisa quebrar todo o medo, e é algo tremendo. Ouça esta passagem, leia comigo, se você estiver com a palavra, com a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 5 até adiante, e eu vou comentando, tá? Baseado nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 5, olha que interessante como Jesus vai ajudar esta mulher. E aqui nessa passagem eu entendo que está ocorrendo uma cura interior. Acompanhem comigo. Evangelho de João capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, Jesus, junto com seus discípulos, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, possivelmente lá para o meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos, vejam bem, os seus discípulos, quantos discípulos Jesus tinha? 12, pensando nos 12 que seriam apóstolos, que caminhavam com ele. Então, os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Interessante. Eu acho que eu vou ler toda a história e depois a gente vem compartilhando aqui os pontos, tá? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me então desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido. Olha que interessante as conversas aqui, né? Parece que muda o assunto, mas Jesus, ele quer verdadeiramente ajudar esta mulher, o que está no seu interior. Chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher foi sincera e verdadeira, né? Não tenho marido. Ok? Ela podia ter mentido, mas ela não mentiu. E ela estava conhecendo Jesus ali, naquele instante. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Olha a situação dela, 5 maridos. Aqui a Bíblia não menciona de filhos, possivelmente ela não teve filhos. Então olha a situação, como estava o interior, o coração desta mulher, muitos traumas, né? Já teve 5 maridos, foi morrer no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, já passou por 5 velórios, e esse agora que tens não é teu marido, ou seja, ela está amaziada. Então olha a situação dela, e os judeus, sabendo disso, com certeza estariam ridicularizando ela, desprezando ela e tudo mais. E isso dissesse com verdade. Agora olha o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, uma vez que ele falou isso, né? Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que vem dos judeus? Porque Jesus é um judeu e ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí ele diz assim, olha, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe então Jesus: eu o sou. É a única vez que ele fala assim abertamente com uma pessoa desconhecida, de outra raça, né, samaritana, e declara abertamente: eu o sou, ou seja, o Cristo. Eu que falo contigo, tá certo? Então, essa é uma passagem muito interessante, porque Jesus, ele chega àquele poço por volta de meio-dia, e ele sabia que aquela mulher samaritana estaria indo ali, naquele lugar, sozinha. Primeira coisa, não era normal um judeu conversar com uma mulher sozinha, ainda mais uma mulher samaritana. Vocês concordam? Então isso Jesus já teve que dar uma quebrada também. E não que ele esteja apoiando você estar com uma mulher sozinho. Se você tiver que conversar com uma mulher sozinha, tem que ser em lugar público, né, lugar claro, e não lugar fechado, ok? Bem, mas por que era necessário ele fazer isso? Vocês viram no texto que os discípulos, 12, saíram para comprar comida. É interessante. Para comprar comida, será que precisa dos 12? Eu acho que 2, 3, no máximo ia lá com o valor da oferta, né, que eles tinham, comprava e trazia. Então ia uns 2, 3, ficaria 9. Mas, de acordo com o texto, com certeza Jesus pediu para que os 12 fossem, porque ele queria ficar sozinho. E aqui nós aprendemos uma coisa interessante. Porque depois, logo na sequência dos versículos que eu parei, os discípulos chegam e estranham o fato de ele estar conversando com uma mulher ainda samaritana e sozinho. Mas ninguém ousou a perguntar. Jesus já sabia que os discípulos, eles não iriam concordar com aquela conversa, ainda mais conversar com uma mulher samaritana. Então, tem pessoas que elas não acreditam na cura interior. Isso em diversos lugares. Então é importante que essas pessoas, quando você for ministrar alguém ou você for conversar, você saiba quem acredita e quem não acredita, porque se a pessoa não acredita, ela vai atrapalhar, tá? Então pode ser que ela crê depois, como os discípulos depois acreditaram. Mas naquele momento, se a pessoa não crê, é bom não deixar perto,
porque ela só vai atrapalhar. Então Jesus já manda logo os 12 ir comprar comida, porque ele precisava realmente curar o interior, a alma daquela mulher samaritana. E é interessante que ela diz assim, mas sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, porque as duas raças não se davam. Então Jesus, ele já quebra essa barreira, coisa que nós também precisamos, querido, quebrar algumas barreiras, né, no nosso meio. Às vezes, por causa deste ministério, por causa deste assunto, muitos até ficam retraídos, não querem, mas todos têm traumas, todos têm problemas, todos precisam desse diálogo e dessa conversa. Lembro aqui de Tiago capítulo 5, que a Bíblia fala que é para nós confessarmos os pecados uns aos outros, ou seja, termos um diálogo aberto para tratarmos os traumas da nossa alma. E uma coisa assim muito importante, querido, que é importante você entender na cura interior, é que a pessoa que está ministrando, ela simplesmente vai dando direção e a pessoa é que tem que se abrir, é ela que tem que confessar, é ela que tem que abrir o seu coração e pôr para fora aquilo que ela está passando. Porque se ela não colocar aquilo para fora e não confessar, ela não é curada. Porque está aqui Jesus, que é aquele que veio para salvar, curar, libertar, perdoar, purificar. Ele que é aquele que cura, aquele que liberta, é aquele que salva, aquele que escreve o nosso nome no livro da vida. Como eu disse no primeiro vídeo, parte 1, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que curam. Não sou eu, não é ninguém, mas é somente Deus. Então Jesus está ali e ele está agora ajudando esta mulher a limpar o seu coração, porque ele também percebe que ela crê nele, e então ele conversa com ela. E nesta conversa, ele pega e diz assim, se você soubesse quem é o que te pede, é você que pediria água e eu te daria água viva. Por quê, queridos? O que cura o nosso interior, esta água viva representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra dentro de nós, que de dentro para fora começa a limpar tudo. Compreende? Então ela mesmo sem entender, ela fala, me dá desta água. Então para você receber dessa água, ela na hora não está compreendendo, mas Jesus está. Então Jesus está falando do Espírito Santo. No final da história dela, ele relata isso. Então, quando ele sabe que ela precisa do Espírito Santo, então ele diz assim, vá e chama o teu marido, porque ela quis essa água. E para você querer água, você tem que confessar pecado. Você tem que abrir o seu coração, compreende? E é interessante, ela tinha 5 maridos, ela podia ter escondido. Ela estava amaziada, ela podia dizer que estava casada, não é? Porque ela estava conhecendo aquele homem agora. Ela não sabe até aqui se ele era profeta, se era de Deus ou não. Ela está batendo um papo. E como que esta pessoa, eu achei isso interessante, como que esta pessoa abre o seu coração, fala que já teve, que ela falou assim, eu já tive 5 maridos e ela disse que não tem um marido, né? E aí Jesus é que diz, você já teve 5 e esse que você tem agora não é seu. Então, como é que ela pega e diz para ele que não tem marido? Não é? Então, ela abre o seu coração para um estranho, vamos dizer assim. Isso acontece também com as pessoas que têm o chamado do Ministério de Cura e Libertação. É interessante, queridos, assim, quando eu estou conversando com as pessoas, eu acredito que todos que trabalham nessa área também têm isso, quando Deus tem um chamado, a gente começa a conversar com as pessoas, é incrível como o Espírito Santo já toca no coração, a pessoa pega uma confiança ali na mesma hora e já começa a abrir o seu coração, porque ela está ali ansiosa para ser liberta, né, e confessar o seu pecado e ser ajudada. Então Jesus falou, você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é seu marido, então você está amaziada. Então Jesus não está condenando ela nesse momento, entende? Jesus está mostrando que ele sabe tudo. E ela pega e diz, vejo que tu és profeta. Né? E aí então, uma parte muito importante da cura interior, queridos, é relacionado, sabe o quê? A sua adoração a Deus, que é o único lugar onde Jesus fala da verdadeira adoração, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque a mulher fala assim, olha, os nossos pais dizem que é neste lugar, né, aqui que deve se adorar. Mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém. Isso é escrito lá em Deuteronômio, está tudo lá escrito no Velho Testamento.
E é interessante que Jesus fala assim, mulher, podes crer, creia mesmo, que vem a hora e já chegou, ó, em que nem neste monte e nem em Jerusalém é para adorar mais a Deus. Olha que interessante, olha o que Jesus quer. Imagine todos os judeus até então adorando a Deus somente em Jerusalém, mas Jesus fala assim, agora não é mais no monte e não é mais em Jerusalém, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adora a Deus, adora o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então adorar a Deus em espírito e em verdade é aqui e agora, onde você está 24 horas, no seu quarto, no seu trabalho, no transporte, no carro, na rua, na escola, no trabalho, aonde você estiver. Agora que você está me ouvindo, é adorar a Deus. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, está eu e você aqui. E mesmo que esteja sozinho, mas você consegue adorar a Deus. Mateus 6 fala, entra no teu quarto. E fala ao teu pai que ouve, que vê tudo em secreto. Que antes mesmo de você abrir, ele já sabe tudo que você vai falar, mas você precisa dizer. Então, ganha isso, escreve aí, ó, anota isso daí. Não tem como você ter uma verdadeira adoração se a sua alma está com muitos traumas. Só haverá uma verdadeira adoração a Deus em espírito e em verdade quando a sua alma ela está curada. É lógico que nós adoramos de uma forma ou de outra, mas a verdadeira adoração, aquela adoração que sobe, aquela adoração que você almeja, é quando você é curado interior. E olha que interessante, quando você é curado interior dos seus traumas, espontaneamente você adora. Você não precisa de uma regra, você não precisa de alguém impor nada, você simplesmente louva. A adoração ela é espontânea. Por quê? Porque houve uma cura, houve a limpeza dos traumas que estava dentro do coração. E aí então Jesus ele fala para esta mulher que ela realmente não estava casada. E então quando ela diz que ele é profeta, ela diz assim, olha, nós sabemos, nossos pais têm nos ensinado que um dia virá o Messias, que é o Cristo, o ungido do Senhor, e vai nos anunciar todas estas coisas. E olha que interessante, eu li para vocês aí, né? Jesus, assim, declara para ela, eu sou, ou seja, o Cristo, que é o anunciado das Escrituras e que você está mencionando. E é interessante que ela então sai correndo, larga o cântaro ali, nem leva mais água, porque ela foi cheia do Espírito Santo, ela creu nele, e ela foi uma das maiores evangelistas, né? Avisou toda a cidade de Samaria, entendeu? Trouxe a cidade, Jesus então pregou o evangelho para toda a cidade, eles pediram para ele ficar lá mais 2 dias, Jesus ficou com eles, e aí houve uma grande salvação para toda aquela cidade, não só para esta mulher, mas olha, quando Deus cura uma alma, o que esta alma produz? Além dela ser salva, ela também leva toda uma cidade a conhecer Jesus. E quando você é curado na sua alma, quando os traumas, no trauma desta mulher, eu vou citar aqui a questão dos 5 maridos, ela agora está amaziada. Imagine o quanto que ela era desprezada por tudo e por todos, ainda mais pelos judeus, de acordo com as suas traduções. Mas Jesus foi lá e recebeu ela, conversou com ela e ainda deu uma palavra de conforto, e o fato dele atendê-la e ainda dizer para ela só, se você soubesse quem eu sou, é você que pediria e eu te dou água viva. E Jesus deu essa água viva para ela ao ponto que não só ela creu, mas como toda a cidade de Samaria também creu. E Jesus disse para os seus discípulos, né? É interessante mais na frente, que uma comida eu tenho, e é a comida que Jesus tem, essa, é de fazer a vontade do meu Pai. É lógico que depois ele comeu, porque ele estava ali como homem, precisava comer lá um peixe, um pão, alguma coisa que os discípulos trouxeram, mas a comida principal de Jesus era fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade do Pai é libertar, curar, salvar e escrever o nome de cada um de nós no livro da vida. Deus Pai quer você não só salvo, mas quer você curada e curado, quer você limpo, quer você sem nenhum trauma, quer você
verdadeiramente adorando a Deus em espírito e em verdade, independentemente de placa, de denominação, porque se você olhar para isso, muitos nem creem na cura interior, né? Muitos nem creem nisso. E você pode dar o nome que você quiser nessa terminologia, a cura interior. Você pode pôr também cura de traumas, e aí vai, a Bíblia relata de tudo isso, tá? Não tem um nome certo, mas é que todo mundo conhece mais como cura interior, porque é de dentro. Então, todos nós queremos estar com a nossa alma em paz, não é verdade? E para isso, você precisa primeiro ter um encontro com Jesus, e segundo, confesse a Jesus o seu trauma, a sua vida e os seus pecados. E Ele não está aqui para te condenar, como Ele não estava ali condenando aquela mulher, mas Ele estava conversando com ela para que ela colocasse para fora tudo aquilo que estava angustiando, trazendo angústia no seu coração, ao ponto que ela foi liberta, que ela largou lá o cântaro, nem quis mais saber daquela água de Jacó, porque outro interessante, ele fala, és tu maior do que o nosso pai Jacó, né? Que nos deu a água e tudo, e às vezes a pessoa fala assim, mas na minha igreja não acredita nisso, meu pastor não acredita nisso. Querido, é Jesus, não é a placa, não é o pastor, é Jesus. E outra coisa, você sabe o que você está passando, tá? Eu tenho uma situação que eu tenho enfrentado muito. Eu tenho ministrado pastores, diáconos, evangelistas, líderes. E é interessante, por que eles, quando vêm até a mim, eles abrem o coração, mas não abrem o seu coração para os pastores deles? Eu acredito, primeiro, por vergonha, é o primeiro ponto. Segundo, eles pensam, assim como eles falam para mim, o que o meu pastor vai dizer se ele souber que eu sou assim ou que eu faço isso? Eu ministro muito líderes de louvores, eles falam para mim assim, se eu contar para o meu pastor como eu estou hoje, e o que eu pratico e eu não consigo largar, eles me deixam no banco, eles me tiram do louvor, eu vou ter uma certa punição. Então, por causa disso, eu não conto. E aí o que acontece? Essa pessoa ela fica escrava daquele pecado, e aí ela acaba se prejudicando e prejudicando aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho para Deus, mas com o coração totalmente traumatizado, aquela adoração não sobe, e ainda, além de se prejudicar, aí também ainda está prejudicando o povo de Deus. E acima de tudo, é principalmente ele. Então, eu ministro a pessoa e falo assim, não, fica tranquilo, pode abrir seu coração, pode falar tudo aquilo que está acontecendo, eu vou te ajudar. Nós não estamos aqui para punir, nós estamos aqui para te ajudar, te curar, te libertar. E é lógico, você tem que ficar firme, porque você não pode também estar vivendo uma vida de pecado e também querendo estar até mesmo fazendo algo. Por exemplo, eu já avisei pessoas, muitas das vezes a pessoa está lá na adoração, louvando a Deus, mas quando ele sai dali, ele está se prostituindo. Então, para o inimigo atacar essa pessoa, até mesmo no altar, é muito facinho e envergonhá-lo, e de repente essa pessoa nunca mais se levantar. Então é importante, independentemente da obra que você faz, do trabalho que você faz, é pessoal, é importante que você tenha uma vida santificada, para que você seja aprovado por Deus, porque nós podemos partir a qualquer momento, e Jesus também está às portas, tá bom? Então, vou parar por aqui, porque o vídeo já começa a ficar longo. Então, leia de novo esse Evangelho de João, capítulo 4, ali tem muito mais coisas, mas Jesus foi o único momento ali que é relatado que ele tem uma conversa com esta mulher, uma conversa totalmente diferente, livre de tradição, livre de religiosidade, livre de preconceito. Ele sendo judeu, hein? Ele quebrou todas as barreiras, e cura interior, você precisa quebrar todas as barreiras, você precisa confessar os seus pecados, se abrir e clamar o sangue de Jesus, pedindo perdão, e pode ter certeza que esta água viva, que já está dentro de você, ela quer fluir como o rio, né, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, uma vez que você crê nessa palavra e se arrepende e crê que Jesus não está aqui para te condenar, e sim para te salvar e te curar, e que assim seja, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, divulgue essa verdade em todas as suas redes sociais,
e até o próximo vídeo para continuarmos desenvolvendo esse tema de cura interior. Que Deus abençoe ricamente o seu coração.